Eu estava assistindo um podcast essa semana do Joel J, que estava entrevistando duas pessoas e eles estavam falando principalmente sobre o Ironman. Para quem não conhece, o Ironman é uma prova em que você nada 3.000 e poucos metros, você pedala 180 quilômetros e você corre 42 quilômetros. Então imagina fazer tudo isso num dia único, numa prova única, deve ser algo bem desgastante. E agora eu acho que está virando meu novo objetivo de vida. Vai demorar um pouquinho, mas nada melhor do que você ter um objetivo. E durante esses mais de 3 horas de conversa que essas três pessoas estavam tendo, um conceito me chamou muito a atenção. Eles não só conceituaram o que é a performance, mas eles distribuíram em 4 tipos de performance e eles mostraram no vídeo perguntas que as pessoas se fazem, às vezes inconscientemente, e que acabam identificando em qual grau de performance você está. E eu quero passar justamente isso para você. É um recorte muito pequeno, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para você assistir, tem 3 horas e pouco, enfim, vale muito a pena, mas esse recorte é o que mais me chamou a atenção real. Olha só, existem 4 tipos de performance, segundo foi passado lá. A primeira é a baixa performance, eu tô olhando aqui porque eu preciso ler. Um ser humano que vive em baixa performance, quando é referido ao trabalho, por exemplo, como é que você identifica se você está numa baixa performance no trabalho? Você acaba se perguntando algo do tipo, o que eu tenho que fazer para não ser demitido? Ou seja, o que eu tenho que fazer para não infartar? Não significa que eu tenha saúde, mas eu estou trabalhando para não infartar, para não ter uma diabetes, para não ter um peso muito obeso, muito absurdo, para fumar o mínimo possível, para comer aquilo que dá uma escapadinha, para beber o mínimo para não passar numa blitz, enfim. Então, quando você foca no mínimo, você está em baixa performance. Agora, quando você está em performance, que é o tema médio, digamos assim, você faz uma pergunta do tipo, o que eu preciso fazer para ter uma oportunidade de crescimento? Ou seja, eu estou dentro de uma empresa, que é o exemplo que eles deram, eu estou trabalhando aqui no meu dia a dia, e eu passo a me perguntar, cara, o que eu tenho que fazer nessa empresa para ter uma oportunidade de crescimento? Para alguém enxergar o meu trabalho, para eu conseguir chamar a atenção. Essa é a pessoa que vive em performance. Agora, uma pessoa que vive em alta performance, ela se faz a seguinte pergunta, o que eu tenho que fazer para ser o melhor? Quando eu me pergunto o que eu tenho que fazer para ser o melhor, significa que eu já estou em performance, eu já estou performando. E aí você para analisar uma equipe de vendas, você tem lá 4 vendedores, um deles é aquele que está fazendo o mínimo possível, os outros 2 estão batendo as suas metas, né? Estão batendo o seu resultado ali, ou seja, eles estão em performance, eles estão performando aquilo que é esperado deles, mas um deles está perguntando, o que eu posso fazer para bater 30%, 40% daquilo que eu tenho que vender? O que eu posso fazer para abrir 3, 4, 5 clientes por semana, por dia, a depender do negócio? O que eu tenho que fazer para fechar uma proposta de R$1 milhão? É o que eu tenho que fazer para ser o melhor, e isso é viver em alta performance. Hoje, Luiz, eu oscilo em performance e alta performance a depender das tarefas que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo para vocês do que é performance e alta performance. A performance é eu saber que eu tenho que gravar 2 vídeos por semana e eu gravar 2 vídeos por semana. A alta performance é eu saber que eu tenho que gravar esses 2 vídeos por semana, mas eu gravo eles com antecedência, eu entrego antes para o editor, eu entrego antes para a pessoa que vai fazer toda a parte de capa, toda a parte de organização, mas eu também vivo em baixa performance. Por quê? Porque eu não entrego o mínimo possível da parte de redes sociais, lá do Instagram. A gente produz conteúdo no Instagram, mas não necessariamente a gente produz no volume que deveríamos entregar. E isso faz com que lá no Instagram a gente tenha uma performance abaixo. Mas aqui no YouTube a gente não falhou em nenhum momento. A gente está sempre na nossa performance. Agora, o que eu tenho que fazer para ser o melhor canal de vendas técnicas do YouTube? Essa é uma pergunta que a gente ainda está se fazendo, mas de uma maneira extremamente inicial. Por quê? Porque o nosso desafio de 2023 foi trabalhar 2 vídeos por semana. A gente nunca produziu esse volume de vídeos que a gente produzia, mas o nosso desafio era produzir o conteúdo. Chegamos lá. Agora o nosso desafio é crescer o nosso canal. E para isso virão novos desafios que a gente ainda não conhece. Então eu chamo a atenção de você utilizando esse exemplo para deixar claro que a gente oscila em diferentes momentos, em diferentes performances, a depender daquilo que a gente está fazendo. E o último estágio da performance, eu vou dizer para vocês que eu aprendi nesse vídeo porque eu ainda não tinha ouvido falar. Se chama meta performance. A meta performance, a pessoa que está vivendo em meta performance, ela se pergunta o seguinte, o que eu sou capaz de fazer? Eu vou até passar aqui, ó, olha só. Baixa performance. O que eu tenho que fazer para não ser demitido? Performance. O que eu preciso fazer para ter uma oportunidade de crescimento? Alta performance. O que eu tenho que fazer para ser o melhor? Meta performance. O que eu sou capaz de fazer? A pessoa que se pergunta o que ela é capaz de fazer, ela é imparável, porque ela vai lá e
e faz um Ironman, consegue completar. Será que eu consigo fazer 2 Ironman? Será que eu consigo fazer 3 Ironman? Será que eu consigo fazer um nado de 50 km? Será que eu consigo fazer uma corrida de 200 km? Será que eu consigo subir um monte tal? Será que eu consigo montar uma empresa que fature tanto vendendo para tais clientes? Ela se torna uma pessoa imparável, porque ela está o tempo todo perguntando o que ela consegue fazer. E quem se pergunta o que consegue fazer é uma pessoa que não fica parada. É uma pessoa que está sempre testando o seu limite, sempre se superando, sempre correndo atrás de mais. E não é que a pessoa não se contente com aquilo que conseguiu, mas ela não para. E isso é incrível, não parar. Porque parar, às vezes, significa a gente estar confortável. Mas quando a gente está confortável e a vida vai passando, aquela realidade que a gente tinha já não existe mais. Então, meta performance, para mim, Luiz, ainda está um pouco utópico, mas eu agora tô consciente para ela. Eu já sei que eu tenho um alvo para chegar lá, para conquistar. Mas para chegar lá, eu ainda preciso trabalhar minha alta performance, eu ainda preciso me livrar de uma baixa performance e outras áreas da minha vida que eu tenho total consciência farão diferença na minha alta performance e quem sabe na minha meta performance. Se você curtiu esse vídeo, clique em curtir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta. Um abraço e até o próximo vídeo.